Os convidados e convidadas para essa audiência são senhora Cecília Luz, representante do movimento SOS Técnica São Paulo, senhora Giovanella Kelly, técnica de palco, senhora Tainá Rosa, iluminadora cênica, senhora Júlia Andrade, representante do coletivo Nativa, senhora Natasha Leite, representante do coletivo Alumiar e da Rede de Mulheres na Técnica do Estado do Pará, senhor Lauro Oliveira, técnico de áudio, senhor Jorge Mancha, representante do coletivo dos profissionais de palco, som e iluminação da Bahia, Sindroadier, e senhor Eliezer Sampaio dos Santos, iluminador. Eu queria inicialmente agradecer a todas e todos, inclusive aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara. Agradecer em especial a presidenta da Comissão de Cultura, a deputada Alice Portugal, que desde quando apresentamos esse projeto de lei, ela estabeleceu prioridade absoluta para a tramitação do projeto de lei, para a realização dessa audiência. A deputada Alice Portugal é extremamente envolvida com a temática. Agradecer muito a cada uma e cada um que se dispôs a participar dessa audiência pública. Eu vou ler aqui quais são as normas, né, do regimento da nossa Comissão da Cultura para o debate. As expositoras, os expositores disporão de até 10 minutos para suas explanações iniciais. Informo que os parlamentares, deputados e deputadas que quiserem interpelar os convidados deverão usar a ferramenta do Zoom, colocando ali nas reações, levantar a mão para se inscrever. Informo ainda que os senhores convidados e senhoras convidadas não poderão ser aparteados no decorrer das suas exposições de 10 minutos. Encerradas as exposições, os deputados e deputadas poderão fazer seus questionamentos, tendo cada um o prazo de 3 minutos. O interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica pelo mesmo prazo. Esclareço que essa reunião está sendo gravada, por isso solicito que fale ao microfone, informando o nome parlamentar, quando não anunciado por esta presidência. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma audiodescrição para as pessoas que sejam cegas ou que têm dificuldade visual. Eu sou um homem de pele clara, tenho 50 anos de idade, tenho os meus cabelos grisalhos, cabelo cor cinza, como diz minha filhinha de 6 anos de idade, a Mel. Uso óculos de armação fina aqui, meio dourado, tenho olhos castanhos, estou vestindo aqui um blazer marrom, uma camisa vermelha, uma camiseta branca por debaixo dessa camiseta vermelha, e estou aqui no trabalho remoto. Ao meu fundo tem uma parede branca, totalmente branca. E sugerir que as nossas convidados também pudessem fazer uma audiodescrição ao se apresentarem. Nós vamos passar já para a parte das exposições, seguindo a ordem inicial que eu disse aqui dos convidados. Então, vou passar a palavra para a senhora Cecília Luz, que, tenho que dizer, é uma pessoa que toda vez que me encontrava falava: Padilha, e a técnica, e a técnica, e a técnica. Uma das grandes representantes aí do movimento e que nos ajudou muito a pautar. Quero já agradecer muito, em nome da Cecília, a todos, né, que representam esse movimento, em especial o pessoal do SOS Técnica de São Paulo. Cecília, 10 minutos, a gente sempre coloca aqui, deixa a gente permite um pouquinho mais de tempo, mas tem um reloginho aí marcando. Nosso pessoal da técnica botou um relógio marcando aí, Cecília, contando os 10 minutos aí, a gente dá sempre uma condescendência aqui. Passar a palavra para a Cecília. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Cecília Luz, técnica de áudio, e represento aqui o movimento SOS Técnica São Paulo. Eu sou mulher, cisgênero, tenho a pele branca, olhos castanhos e cabelos ondulados loiro escuro com reflexos loiros. Estou vestindo uma camiseta do movimento SOS Técnica SP preta, e no meu fundo tem uma parede amarela e uma porta branca. Saúdo a presidenta Alice Portugal, deputadas, deputados, companheiros da técnica
incluindo os que trabalham nessa casa, e os cidadãos que nos assistem na transmissão para a TV Câmara. Começarei a minha fala agradecendo, em nome da Graxa, o deputado Alexandre Padilha. Obrigada por se reunir com o movimento SOS Técnica SP e por seu entusiasmo em dar assistência aos técnicos, para construirmos políticas públicas estruturantes para a categoria. Quero agradecer Patrick Mariano, do Departamento Jurídico do Gabinete do Deputado, que escutou atentamente nossas demandas e encontrou planejamento e método para construir o PL 3022 de 2021, a Lei Dona Naná. Gostaria também de destacar o apoio do Alessandro Azevedo, assessor do deputado, que apoiou as causas da Graxa em diversas plenárias e organizou esse próspero encontro dos técnicos com o deputado Padilha. O fazer cultural, assim como o fazer político, é estruturado em seus bastidores. Milhares de profissionais dessas áreas passam despercebidos pela maioria das pessoas, mas são responsáveis por grande parte do trabalho que se vê. Tanto um show como uma lei são feitos por muitas mãos. No caso dos técnicos em espetáculos de diversão, essas mãos serviram para ficarem uma na frente e outra atrás quando chegou ao Brasil a pandemia de Covid-19, em março de 2022. Devido ao isolamento, todos os espetáculos foram suspensos e os profissionais das equipes técnicas ficaram do dia para a noite sem nenhum trabalho, desamparados. Tem uma conhecida frase do Brecht que diz: as revoluções se produzem nos becos sem saída. Estávamos realmente em um beco sem saída. Apesar da parte técnica ser peça fundamental na engrenagem cultural, fomos esquecidos por muitos. Aquele famoso ninguém solta a mão de ninguém não contava para os invisíveis dos bastidores. Sabemos que todo o setor cultural ficou comprometido. Um estudo nacional realizado pela FGV, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e o SEBRAE, revelou queda de 31,8% do PIB do segmento cultural em 2020. No Brasil, o setor de cultura corresponde a 2,64% do PIB e é responsável por 4,9 milhões de postos de trabalho. Em São Paulo, essa participação é de 3,9% do PIB do estado e gera 1,5 milhões de empregos. Como base dessa cadeia produtiva, o setorial da técnica ficou extremamente vulnerável. Quando surgiram as lives como alternativa para a cultura e entretenimento, infelizmente, as equipes técnicas foram cortadas. O desprezo que era velado nos bastidores ficou evidente. Poucos se mostraram preocupados com o destino dos integrantes de suas equipes técnicas. E quando percebemos a vulnerabilidade dos companheiros da Graxa, nos unimos e organizamos a arrecadação de cestas básicas para garantir, pelo menos, a comida dos irmãos em situação de maior vulnerabilidade. A Graxa ajuda a Graxa. Backstage Invisível Salvador, Salve a Graxa Curitiba, Técnica BR, Fundo Marlene Collet, entre outras tantas iniciativas que aconteceram por todo o Brasil. Arrecadar cestas básicas foi a primeira mobilização do setor. O empenho em ajudar quem precisava promoveu nossa união e trouxe à tona discussões sobre a estruturação da categoria. Se falou também que a união dos técnicos seria fundamental para a nossa sobrevivência. Historicamente, dependemos de outras pessoas para sermos contratados. E a mobilização anterior nos levou a plenárias virtuais, onde coletivos culturais promoviam debate sobre a regulamentação da Lei Aldir Blanc e sua implementação por nossos respectivos estados. Coletivos de técnicos começaram a debater meios de conseguir repassar uma parte do dinheiro previsto por essa lei para a categoria. Desde o início do processo da nossa atuação nas articulações pela inclusão dos técnicos na Lei Aldir Blanc, percebemos o quão dificultada poderia ser a nossa participação nas atividades. A pauta da técnica é frequentemente evitada por provocar mudanças estruturais que demandam a abertura de mão de diversos privilégios da elite cultural, além
de não ser um assunto digno de discussão à frente de tantas pautas mais importantes. Não seria prudente contar com a sorte de sermos lembrados pelos proponentes dos projetos beneficiados, porque sabemos que muito preferem não contratar a equipe técnica. Inicialmente, nosso pleito era a inclusão dos técnicos como proponentes dos seus próprios projetos. E aí eu vou falar um pouquinho aqui em São Paulo. A nossa primeira ação foi escrever uma carta manifesto solicitando isso, que foi entregue ao Executivo. Essa carta se desdobrou em 1.093 prêmios para os técnicos no inciso 2º, módulo 3, Gésio Amadeu, da Lei Aldir Blanc, no município de São Paulo. E no estado resultou no edital 42 do PROAC Expresso Lab, também no inciso 3, além da possibilidade dos técnicos se candidatarem para receber o auxílio emergencial da cultura previsto no inciso 1º. A discussão das pautas da Lei Aldir Blanc trouxe à tona a necessidade de construir políticas públicas estruturantes para a categoria. E essa pequena vitória forneceu energia para continuarmos a lutar. Nossas pautas, até então, haviam sido consideradas supérfluas e foram varridas para debaixo do tapete, reproduzindo um sistema cultural colonialista. Esse brinca com a autoestima da equipe técnica, nos levando a acreditar que somos serviçais, sem direito à opinião e participação na construção da cultura. Não podíamos mais aceitar a falsa escuta, que falassem por nós e que nos deixassem migalhas. O ponto comum dos trabalhadores do setor técnico no Brasil, um país de tamanho continental, é o quanto somos desvalorizados. As redes sociais e as redes de trabalho dos técnicos levaram à criação do Fórum Nacional da Técnica, em agosto de 2020. Nesse fórum, fizemos discussões para encontrar os pontos comuns dos trabalhadores do setor a nível nacional. O fórum, inclusive, tentou, sem êxito, incluir a categoria no texto do relatório do projeto de lei complementar PLP número 73 de 2021, de autoria do Senado, também conhecida como a Lei Paulo Gustavo. Criada como apoio emergencial aos agentes culturais afetados pela pandemia, propõe um investimento de 4,4 bilhões para o setor da cultura até o final de 2022. Mais uma vez, os técnicos ficaram dependendo de sua luta pela inclusão nos sistemas de cultura dos estados e municípios. Estamos aqui hoje, nesta casa, dando o primeiro passo para a valorização da equipe técnica. Nossa categoria, que é regulamentada pela Lei 6.533, de 24 de maio de 1978, necessita urgentemente ser reconhecida como agente cultural e ter garantias por parte do poder público de preservação das suas memórias e acervos técnicos. A iniciativa de escrever o PL 3022 de 2021, a Lei do Nananá, é o primeiro passo para levar dignidade, respeito e reconhecimento para os milhares de técnicos e técnicas que se empenham todos os dias para que as peças, shows, concertos, espetáculos de dança e circo, eventos sejam perfeitos. Sem nós, não há diversão que alcance toda a sua magnitude, segurança e brilhantismo. Eu termino aqui recitando um pequeno trecho da poesia O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De certa forma, que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Valorize a equipe técnica. Muito obrigado, Cecília. Muito boa a sua palavra e terminou aí em grande estilo. Deixa eu aqui puxar